O objetivo deste vídeo é mostrar que o erro em regime estacionário ou em regime permanente para um sistema de controle automático em malha fechada, associado a sinais padrão de variações na referência e na entrada de perturbação do tipo degrau ou rampa, está em grande medida associado à presença ou não de polos integradores no ganho do laço. O ganho do laço é o produto das funções de transferência que estão presentes no laço de realimentação do sistema de controle em malha fechada. O laço, aqui mostrado, compreende o controlador, o processo ou planta que queremos controlar e um instrumento de medição. Se nós interrompermos esse laço, por exemplo, neste ponto, e introduzirmos um sinal no ponto de interrupção, um sinal de teste, chamamos esse sinal de X, o valor de retorno que vamos obter, considerando que as outras demais entradas são nulas, a referência é nula, o ruído de medição é nulo e a perturbação ou distúrbio é nulo também, o sinal de retorno será igual a menos C de S vezes G de S vezes H de S vezes X de S. O ganho do laço é igual a esse produto das funções de transferência e ele será instrumental na determinação do erro em regime estacionário. Como visto anteriormente, o produto dessas funções de transferência foi chamado de L de S. E vimos também que o valor do erro, tido como a diferença entre o sinal de referência e o sinal de saída medida, depende das três entradas aqui mostradas, do sinal de referência, do sinal de perturbação ou distúrbio e do sinal de ruído de medição, segundo essa expressão, em que aqui estamos mostrando as três parcelas que contribuem para a determinação do erro, da diferença entre o desejado e aquilo que está sendo medido. Nós vamos começar analisando a primeira parcela, que é a primeira parcela devida à contribuição devida à variação da referência para o erro, como nós já vimos antes. Em seguida, nós vamos também considerar a segunda parcela, que está associada à contribuição do distúrbio na saída ou perturbação para o erro. Essas duas contribuições elas terão destaque porque nós queremos particularmente entender o que acontece em regime permanente, ou seja, passado o regime transitório. E isso é bastante apropriado para sinais de entrada que têm potência espectral significativa nas baixas frequências, como nós já argumentamos antes. Em outras palavras, nós esperamos ver sinais do tipo degraus ou rampas aplicados a essas entradas, tanto a referência, com mudanças abruptas no valor desejado para a saída, quanto na perturbação ou distúrbio de saída, em que nós provavelmente encontraremos para vários sistemas, na prática, variações abruptas, repentinas, que introduzem uma certa perturbação, um certo distúrbio na saída. Já para a parcela associada ao ruído de medição, em geral, nós esperamos que não exista um valor final associado, uma vez que o ruído de medição, esperamos que ele seja um sinal variante do tipo senoidal, por exemplo, que tem componentes espectrais em altas frequências, como a gente já argumentou também em outro vídeo. De sorte que nós nos concentraremos nas contribuições, então, dessas duas parcelas aqui e a relação do ganho do laço com
a obtenção de um erro em estado estacionário, um erro em regime permanente, que é nulo. Nós faremos uso do teorema do valor final. Isso significa, então, que nós teremos que supor que todas as funções de transferência de malha fechada que nós podemos obter para esse sistema de controle em malha fechada, por exemplo, as 3 funções de transferência que estão aqui mostradas, elas representarão comportamentos que são estáveis. Isso significa que todos os seus polos precisam estar estritamente no semiplano esquerdo do plano complexo S. Em outras palavras, esperamos que todos os valores de S que satisfazem a equação característica 1 mais L de S igual a zero, todos os valores de S que satisfazem a essa equação, esses valores são chamados de raízes dessa equação, da equação característica, eles estarão no semiplano, estritamente no semiplano esquerdo do plano complexo. Estritamente significa que sobre o eixo imaginário também não existirá nenhuma raiz dessa equação, que é a equação característica. Note que 1 mais L de S é uma parcela de todas as 3 funções de transferência de malha fechada que nós obtivemos. Portanto, as raízes dessa equação são polos de malha fechada do sistema. Nós, então, ao assumirmos que todas essas raízes, valores de S que satisfazem a equação característica, estão no semiplano esquerdo do plano complexo, estamos dizendo que para entradas limitadas, nós teremos saídas limitadas. Esse é o conceito de biboestabilidade, em que BIBO significa Bounded Input, Bounded Output, entrada limitada, saída limitada. Vamos começar a nossa análise considerando variações na referência, portanto, considerando que R de S é diferente de zero, mas as outras entradas, a entrada de distúrbio ou perturbação na saída e a entrada de ruído de medição, essas outras entradas são nulas. Ou seja, o erro ele reflete a única entrada diferente de zero que está associada a variações na referência. Além disso, nós vamos assumir inicialmente que R de S é igual a um degrau de amplitude A. Neste caso, então, nós podemos desenvolver essa expressão, mas antes disso, vamos ainda assumir uma coisa que faremos para os outros casos também. Vamos assumir que o ganho do laço, lembrando que ele é o produto das funções de transferência do controlador, da planta e do medidor, ele tem uma estrutura padrão que pode ser representada da seguinte maneira: um valor constante que multiplica vários monômios associados a um conjunto finito de zeros, do 0,1 até o mésimo zero, e um número finito de polos em zero, acompanhados de mais Q polos. A partir então dessas duas hipóteses, nós podemos desenvolver essa expressão de forma que, e essa então será a expressão do erro, da transformada de Laplace do erro no domínio da frequência complexa S. A partir da hipótese de biboestabilidade, ou seja, de que entradas limitadas produzem sinais limitados, e como nós estamos adotando nesse momento a hipótese de que a referência é um degrau de amplitude limitada a A, nós esperamos então que o erro apresente ao longo do tempo valores limitados. Portanto, a partir dessa hipótese, podemos concluir que existirá um valor final para o erro no domínio do tempo, uma vez que a nossa entrada ela é constante
quando o tempo tende a infinito, e nós temos um sistema estável. Portanto, podemos usar o teorema do valor final. Isso significa que o valor final, cuja existência está garantida pela hipótese de biboestabilidade, pode ser calculado no domínio da frequência complexa S, como sendo esse limite de S vezes E de S. Aplicando então esse limite a essa expressão do erro, aqui em cima, nós vamos obter essa expressão. E aqui nós vemos que esse valor de S pode ser eliminado e nós podemos fazer então o limite com S tendendo a zero. E nós vemos o seguinte, o numerador ele é um valor finito A. E o denominador, o seu valor depende da estrutura dessa função de transferência, que é o ganho do laço. Nós vemos então que se houver algum polo em zero, o limite com S tendendo a zero dessa razão aqui no denominador irá para infinito. E nós teremos 1 sobre 1 mais um valor que está tendendo para infinito, produzirá então um valor igual a zero. Portanto, nós podemos dizer o seguinte, que o resultado desse cálculo é igual a em que podemos escolher chamar de Kp, ou constante de erro de posição, a esse limite com S tendendo a zero de L de S. E é claro que se essa constante de erro de posição ela tender a infinito, nós teremos erro nulo. Isso acontecerá sempre que nós tivermos pelo menos um polo na função de transferência do laço, ou seja, no ganho do laço, L de S. Toda vez que nós tivermos pelo menos um polo, ou seja, n aqui for maior ou igual a 1, né, nós teremos erro nulo. Por causa disso, é muito importante classificar os nossos sistemas de controle automático em malha fechada a partir do número de polos integradores ou polos em zero que existem no ganho do laço. Uma primeira classificação que nós vamos fazer é a seguinte. Nós diremos que o tipo do sistema é N. Ou seja, se o sistema for do tipo zero, nós teremos um erro em regime estacionário diferente de zero. Mas se o tipo do sistema for 1, 2 ou qualquer outro valor maior ou igual a 1, então o erro será nulo em regime permanente. Em outras palavras, nós podemos então dizer que sendo que Kp é a constante de erro de posição, que vale, como nós escrevemos acima, o limite com S tendendo a zero do ganho do laço. Algumas observações importantes ainda valem a pena serem feitas aqui. Primeiramente, notem que o fato de existir um polo integrador em L de S não implica na existência de um polo integrador na função de transferência de malha fechada, que relaciona a referência ao erro. Vejam que o erro, como vimos antes, ele é igual a 1 sobre 1 mais L de S, ou seja, a função sensibilidade, multiplicada por R de S.
Essa função de transferência, que é a função de transferência de malha fechada, ela pode ser escrita, então, da maneira como nós já escrevemos antes. E notem, portanto, que ela pode ser escrita de maneira a explicitar os zeros e os polos correspondentes a essa função de transferência de malha fechada da seguinte forma. Isso significa, portanto, que a estabilidade associada a essa função de transferência de malha fechada dependerá das raízes desse polinômio. E aqui nós podemos ver que não é necessariamente verdade que uma das raízes desse polinômio, e esse polinômio ele pode ser obtido fazendo 1 mais L de S igual a zero. Ao fazermos isso, podemos extrair esse polinômio, que é chamado de polinômio característico. Não é necessariamente verdade que S igual a zero será uma raiz desse polinômio. De fato, se fizermos S igual a zero, assumindo que todos os polos, P1, P2 até Pq, são diferentes de zero, não necessariamente nós teremos um resultado nulo, uma vez que nós teremos essa parte igual a zero e todo esse restante aqui será igual a k vezes menos E1 vezes menos E2 até menos Zm. Se nenhum desses zeros for igual a zero, e assumindo que k é diferente de zero, de fato não haverá um polo integrador na função de transferência de malha fechada, a despeito de existirem polos integradores na função de transferência que é o ganho do laço. Os polos de L de S não são os polos de S de S. Os polos da função sensibilidade, os polos dessa função de transferência de malha fechada, são as raízes do polinômio chamado polinômio característico, que pode ser obtido fazendo-se, escrevendo-se a equação característica. E lembrando da hipótese que adotamos anteriormente, assumimos que esse polinômio característico tem todas as suas raízes estritamente no semiplano esquerdo do plano complexo S, de tal maneira que estamos autorizados a usar o teorema do valor final. Isto é, usando a hipótese de que todas as raízes estão no semiplano esquerdo, sabemos que esse comportamento é biboestável, ou seja, entradas limitadas conduzem a saídas limitadas. Portanto, concluímos que para uma entrada em degrau haverá um valor final, e uma vez concluído que o valor final existe, podemos então usar o teorema do valor final e fazermos a nossa análise no domínio da frequência. Vamos analisar agora o caso do erro em regime estacionário, quando temos variações em rampa na referência. Ou seja, neste caso, nós vamos considerar que o nosso sinal de referência, a sua transformada de Laplace é igual a uma constante dividido por S ao quadrado, o que corresponde à transformada de Laplace de uma rampa. Veja que uma rampa é um sinal não limitado. Então, mesmo que nós admitamos que nós temos uma função de transferência de malha fechada 1 sobre 1 mais L de S, que evidentemente é a função sensibilidade, que tem seus polos todos no semiplano esquerdo do plano complexo, portanto, representa um sistema que tem estabilidade no sentido bibo, como nós falamos anteriormente. Dado que o nosso sinal de entrada ele é um sinal não limitado, nós não podemos fazer uso dessa estabilidade para sinais de entrada limitada, produzindo os sinais de saída limitados. Aqui nós vamos fazer outra hipótese. Diretamente, vamos considerar que a função de transferência de malha fechada, que relaciona o erro ao sinal de referência, é uma função de transferência com todos os seus polos no semiplano esquerdo do plano complexo. Para nós detalharmos um pouco mais, essa é a mesma hipótese, né, que fizemos antes, estamos fazendo de novo.
mas nós vamos usá-las sem precisar lançar mão do teorema do valor final para analisar essa situação. Nós vamos fazer isso considerando que a nossa função ganho do laço, essa função de transferência, ela pode ser escrita como um numerador, um polinômio numerador, dividido por um polinômio denominador. Nesse caso, então, a nossa função de transferência de malha fechada, ela pode ser reescrita dessa maneira. E, portanto, nós também podemos reescrevê-la assim. Nessa forma final, nós estamos apresentando tanto o polinômio numerador quanto o polinômio denominador da função de transferência de malha fechada, que relaciona a entrada de referência, variações na referência, ao nosso sinal de avaliação de desempenho, que é o sinal de diferença entre a referência e a saída medida, o erro. Aqui nós, então, escreveremos o seguinte. Essa expressão ela também poderia ser reescrita da seguinte forma, em que os valores de R1, R2 até Rn são as raízes do polinômio característico, e nós vamos assumir, né, a nossa hipótese será que todas essas raízes, que são os polos da função de transferência de malha fechada, têm suas partes reais estritamente no semiplano esquerdo do plano complexo. Ou seja, esse é apenas um detalhamento da hipótese que nós já declaramos, de estabilidade em malha fechada. Continuaremos então usando simplesmente essa hipótese. E vamos agora considerar uma entrada em rampa e um ganho do laço com essa estrutura de um polinômio numerador, NL de S, dividido por um polinômio denominador, DL de S. Nesse caso, vejam que a expressão da transformada de Laplace do erro pode ser dada por a qual pode ser escrita de forma similar ao que fizemos antes, como, neste caso, vejam que se o polinômio denominador da função de transferência ganho do laço puder ser escrito como S elevado a N, que multiplica D chapéu L de S, ou seja, nós isolamos um conjunto de um fator que corresponde a S elevado a N desse polinômio. Então, suponha que seja possível reescrever o polinômio da esquerda como esse polinômio da direita, S elevado a N vezes um polinômio que tem ordem N vezes menor. Se for possível escrever assim, veja o que acontecerá. Nós teremos essa situação. Agora imagine que n é maior ou igual a 2. Se n for maior ou igual a 2, significa que nós vamos poder eliminar esse fator e terminaremos, portanto, com a expressão da transformada de Laplace do erro, que será dada por onde nós usamos o fato de que esse polinômio denominador pode ser decomposto dessa maneira, em que as raízes do polinômio característico, que é esse aqui circulado, estão todas estritamente no semiplano esquerdo do plano complexo. Nós podemos decompor em frações parciais o sinal E de S para tentar calcular a transformada de Laplace
inversa desse sinal. Ou seja, e cada uma dessas frações da expansão em frações parciais, a cada uma delas corresponde um termo, como nós já sabemos, que é um termo exponencial. Esses termos exponenciais todos desaparecerão quando o tempo for para infinito, se as raízes ou os polos de malha fechada, as raízes da equação característica, tiverem todas elas partes reais negativas, que é o que nós assumimos desde o início. Isso mostra, então, que a conclusão é que o limite, com o tempo tendendo a infinito, do erro será igual a zero neste caso. Este caso dependeu de duas hipóteses, que foram estabilidade em malha fechada e tipo do sistema maior ou igual a 2. Cumpre ainda considerar o que aconteceria para o caso n igual a 1, ou seja, se o tipo do sistema fosse 1, ou até mesmo se o tipo do sistema fosse 0 e tivéssemos uma entrada em rampa. Se o tipo do sistema fosse 1, vamos voltar aqui nessa expressão. Se o tipo do sistema for igual a 1, nós não poderemos fazer esse cancelamento que fizemos. O máximo que poderíamos fazer é cancelar, né? Aqui n seria então igual a 1. Vamos colocar aqui no lugar. Nós cancelaríamos com um dos polos em zero aqui com esse fator, né? E ainda teríamos então, na expressão da transformada de Laplace do erro, um polo aqui em zero. Esse polo em zero, na transformada de Laplace de um sinal, significaria, na expansão em frações parciais, que surgiria então um resíduo, vamos chamar ele de resíduo associado ao polo em zero, né, que faria parte da expressão em frações da expansão em frações parciais da transformada de Laplace do sinal. Nós sabemos que a transformada de Laplace inversa desse sinal será uma constante, a constante R0. Então nós vemos que se o sistema for do tipo 1, ou seja, se no ganho do laço houver apenas um polo integrador e nós aplicarmos um sinal de referência em rampa, nós teremos uma expansão desse tipo. Os termos exponenciais decairão pela mesma razão anterior, só que nós teremos um valor constante, não necessariamente igual a zero. Esse valor constante será igual a R0. Ao analisarmos essa situação, então nós conseguimos concluir que haverá sim um valor final. Uma vez que existe um valor final, significa que nós podemos computá-lo usando o teorema do valor final. E se nós fizermos isso, né, se nós computarmos usando o teorema do valor final, nós vamos obter a seguinte expressão, parecida com o que nós fizemos anteriormente. Ou seja, podemos usar o teorema do valor final. Analisarmos esse cancelamento aqui e teremos como resultado vemos, portanto, que se o limite de S vezes L de S vezes o ganho do laço, com S tendendo a zero, se ele for para infinito, né, nós teremos, como nós já tínhamos concluído antes, né, teremos então o erro nulo. Isso acontecerá se no ganho do laço houver pelo menos dois polos integradores, né?
Mas aqui nós estamos analisando a situação em que temos apenas um polo integrador, o sistema é do tipo 1. Nesse caso, então, nós sabemos que esse limite ele terá um valor finito. Esse valor finito nós vamos chamar de constante de erro de velocidade e denotá-lo como kV. Esse nome é bastante sugestivo porque ele está indicando que nós estamos pensando em rastreamento de sinais de referência em rampa, né? Queremos zerar o erro entre a saída medida e essa rampa na referência, e isso em geral significa que num sistema de controle de posição, nós temos que fazer a posição seguir um perfil de crescimento da posição desejada, crescimento constante. Isso significa velocidade constante, né? Então, se o kV é finito, o erro que nós vamos obter para a resposta à rampa pode ser escrito como A sobre kV. Em resumo, então, nós temos a seguinte situação. E no caso de um sistema ser do tipo zero, o que acontece é que nós teremos, analisando novamente a expressão anterior, a expressão geral, se o sistema for de tipo zero, nós não temos esse fator e não há qualquer cancelamento aqui. Então isso significa que nós continuaremos com um polo duplo em zero para a expressão da transformada de Laplace de E de S. Isso significa que na expansão em frações parciais existirá ainda mais um fator aqui, que nós vamos chamar de R barra zero, associado ao polo duplo. Esse fator, evidentemente, ele vai representar um crescimento em rampa. Portanto, o erro crescerá indefinidamente, né, se R0 barra for positivo, ou decrescerá indefinidamente se R0 barra for negativo, indo para mais infinito ou menos infinito. Ou seja, não haverá convergência do erro para um valor finito, né? Então, nós podemos indicar, mesmo considerando que temos todas as raízes da equação característica estritamente no semiplano esquerdo. Podemos acrescentar essa conclusão aqui embaixo, na nossa lista de possibilidades.